Vamos de palavra de Deus nesta segunda-feira, Jeremias 21. Se quiser comentar como está na sua cidade, aqui está um calor bem assíduo, bem forte, mano. Um calor de verão aqui em Joinville, Santa Catarina. Conta como é que está a sua cidade aí. Se está quente, qual região que você está. Vamos fazer o primeiro versículo ao 10º, do primeiro ao 10º de Jeremias 21, ok? Eu estou fazendo, já fiz Isaías, estou fazendo Jeremias. E já fiz o 20º, agora vou começar o 21º, que contém, vamos ver quantos versículos contém. É pequeno, possui 14 versículos, é isso mesmo? 14 versículos. 14 versículos. Se quiser acompanhar comigo, eu vou fazer 10 primeiros, depois eu faço os outros 4 versículos em outro vídeo, ok? Eu tô olhando aqui porque tem a gatinha pequena, do casal de gatinho, e o ventilador tá no chão, por conta do calor, né? E também pernilongo, que tem bastante. Aí na sua cidade tem que cuidar com o pernilongo, né? Os pernilongos aí trazem doença. Tem que cuidar para não pegar doença com pernilongos. Então, o ventilador está no chão e eu estou cuidando para eles não virem aqui, eles são muito curiosos, né? E daí a Fia, que já tem 5 aninhos, né, Fia? A Fia já não brinca mais tanto assim igual eles e nem é curiosa tanto assim. Vamos lá, vamos falar de Deus, ok? Primeiro versículo de Jeremias 21, fala assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo, segundo versículo agora: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. O terceiro versículo fala assim: então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias. O quarto versículo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia, e contra os caldeus, que vos têm cercado. O quinto versículo, tá no quarto ainda, né? No quarto versículo: tem cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio dessa cidade. Você acredita que os pernilongos estão me picando e vencendo o ventilador? Não é normal isso, né? Parecendo mutação genética. Estão biônicos. Mas é incrível, mas está acontecendo mesmo. Vamos lá. Fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. O quinto versículo agora sim. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Sexto versículo: e ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. O sétimo versículo agora: e depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos.
e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio de espada. Perdão, é o vento, né? Ventilador, pó, gatos, né? Pelos também, ok? Feri-los a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. O oitavo, Deus está aqui, está como os dias de hoje, né? Deus está irado com Sodoma e Gomorra, que é a tal da Venesil, né? Brasil. O Brasil está igual Sodoma e Gomorra, se não pior. Mas isso terá um fim, né? Todos sabemos, quem acredita no que Jesus falou, sabemos disso. Vamos lá. Eu estou no... Vamos ver aqui agora o 7º versículo. E depois disso, diz o Senhor, entregareis Zedequias a Judá, rei de Judá, e seus servos e o povo, e os desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. O 8º versículo agora. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O 9º versículo e penúltimo desse vídeo. Olha só, tá me dando até rinite. Eu não sei o que é isso, mas eu acho que é isso, rinite. Porque por conta do vento, né? Vento e pelo no gato. Eles soltam pelo, por mais que a gente cuide. O 9º, né? O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou a pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. O 10º, porque pus o rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia, se entregará a ele e queimará a fogo. Deus está irado aqui. Em Jeremias 21 fala, né? Jeremias todo aqui, Deus está tentando consertar o povo. Na verdade, Deus ele tenta consertar, né? Mas ele já sabe quem é quem. Ele sabe quem é filho dele e quem é filho das trevas. Então, quem mata, rouba e destrói, ele ou então, né? Comete outras heresias, como a gente vê hoje em todo o sistema religioso, que no tempo de Jesus era comércio e hoje da mesma maneira. E não só isso, né? Heresias a respeito de Deus também. Já falei, vou repetir em todos os vídeos aqui para se tornar algo conhecido, né? Não só eu, acredito que tem mais pessoas que já despertaram e que falam sobre isso. O templo não era para existir, né? Foi um erro de Davi ao interpretar erroneamente as palavras do profeta Natã, que, mandado por Deus, disse para ele não construir. Não é que talvez não construísse, é para não construir o templo. E que Deus o daria o templo perpétuo, que seria Jesus. E quando veio Salomão, ele construiu o templo erradamente, né? Tirou a Arca da Aliança e o tabernáculo, que estava no lugar onde Deus colocou, e levou para um templo de pedra, e aí começou toda a desgraça, né? E até hoje perpetua, né? Com templos de pedra que não tem a ver com Deus. Hoje em dia se fala até em homossexualismo na igreja. Eu vi vídeos aí esses últimos dias aí de heresia diabólica.
casais de homens, pervertendo, né, a palavra de Deus. Mas isso por culpa exatamente de tempo. Jesus falou assim: onde houver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estou. Está se referindo à família, né? A família. Não pessoas que você não conhece, pessoas estranhas que você não conhece, que você não sabe se estão cultuando naquele momento a Deus ou estão invocando o demônio, né? As religiões estão perdidas em maçonaria. Então, você deve seguir as palavras de Jesus, as palavras de Jesus desde o princípio. Antigo Testamento, Jesus disse que não veio para abolir a lei, e não veio mesmo, né? Então, o que está errado não é o Antigo Testamento e o Novo está certo, ou vice-versa. Sempre foi dessa forma, mas Jesus veio para explicar. E explicou o Antigo Testamento. E falta livro, hein? Aqui falta o livro de Enoque, falta outros livros. Mas foi omitido de nós a verdade, né? Estava vendo vídeo ontem de pessoas que não conhecem a Deus e pessoas que são até ateias, né? Falando sobre o livro de Enoque sem saber o que estão falando. Falando coisas que, né? Falando o que está escrito, mas não saber interpretar, então não adianta, né? Não adianta. Então, largue mão do sistema religioso desta época, assim como Jesus, eclésia, Jesus tirou para fora e os que ele tirou o seguiram, faça o mesmo. Se você está num templo religioso, seja qual a religião que for, você está, por mais das melhores intenções que tenha, você está errado, você está seguindo um engano. E é preciso um despertar na alma, é preciso despertar para isso, para a verdade. Jesus foi perseguido exatamente por isso. Por falar que o templo não era para existir, por falar que veio acabar com o templo, por falar para a mulher samaritana no poço que é para adorar em espírito e verdade em qualquer lugar que esteja, e por falar para os escribas e fariseus que Deus está dentro de nós, para dizer que ele era o templo, para dizer, por dizer, né, que ele era o templo foi morto, por dizer que ele, o povo, né, falar a verdade, de que Deus não está em qualquer outro lugar que não seja dentro de nós. Ele disse, pessoas dirão, ele aqui, ele ali, mas não acredite. Né? Ele está dentro de nós. Ele falou, Jesus, eu vou, mas meu Espírito ficará com vocês. Ele enviou o Espírito Santo para abrigar em nós. Então é preciso tomar posse disso. Se você não tomar posse disso, você está negando a Jesus. Ok? Essa é a verdadeira negação. Então, quando você vai num templo, eles te falam assim, a gente faz a ceia. Mentira, isso aí não deve acontecer. É um engano. Jesus fez a última ceia. Eles fazem lá um ritual, que é com pão e vinho, por não entender a explicação de Jesus na última ceia. Jesus fez a última ceia para tentar botar na mente das pessoas o espiritual. Pegou o físico, que é o pão, pegou o vinho, que é o físico, a água, e explicou o espiritual com o alimento, com o físico. A palavra, o pão da vida, né? As palavras que ele deixou, todos os ensinamentos. E enfim, né? É preciso conhecer a verdade para a verdade libertar, senão fica difícil, né? Mas isso quem convence é o Espírito. Se o Espírito Santo colocar um vídeo desses para você e você ignorar, daí fica difícil, né? É verdade, ok? Aí vem na mente, né? Já veio na minha assim, mas a tradição, todas as pessoas, todas não, a maioria das pessoas vão em templo, né, cultuam. A maioria das pessoas pensa assim, a maioria das pessoas mataram Jesus, exatamente por isso. Então, ou você serve a Deus, ou você serve ao homem. Ou você confia no homem, ou você confia em Deus. Então, peça para o Espírito Santo, não seja guiado, nem acredite em mim. Acredite na palavra, vai lá na palavra, leia Atos 17, 24, leia a carta de Hebreus e depois tire a sua conclusão.
Peça para o Espírito Santo te revelar. Entendeu? Leia a palavra. Seja guiado pelo Espírito Santo. Pela palavra. Ok? E não chame ninguém de pai nessa terra. Jesus falou isso. Essas palavras são de Jesus. Ele disse, não chame de ninguém de pai nessa terra. Nem de pai, nem de pastor, nem de padre, nem de papa, nem de mestre. Pois só há um Deus que está nos céus. E dentro de nós. Ok? Fique com essa palavra. Logo eu volto com mais uns versículos últimos de Jeremias 21. Fiquem com Deus.